Drissoletes do meu coração, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Denise Saturnino, faço parte da equipe criativa Drissol Artes e hoje eu quero te convidar para juntas fazermos essas lindas opções aqui de lembrancinhas para a festa junina, utilizando os mais variados materiais que a Drissol Artes produz para facilitar a vida da gente, né? Dos artesãos. Então, eu quero aproveitar para pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, nos seguir nas redes sociais e, principalmente, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Lá você vai encontrar todas as novidades em primeira mão, vai ter mais contato com a gente e a gente vai poder tirar suas dúvidas por lá também, tá bom? Tô te esperando, hein? Bora lá para nossa aula de hoje? Olá, Drissoletes! Vamos então para os materiais da nossa aula de hoje? Então, o primeiro gabarito que nós vamos utilizar vai ser o gabarito de bolsa, tá? Da bolsinha M903, a parte 1, e nós vamos também utilizar a parte 2, tá? Esse gabarito foi desenvolvido pela professora Andréa Gil, e nós vamos utilizar a parte da bolsinha, tá? A base, né? Essa parte da bolsa, da frente para trás, e também as laterais. E também desse gabarito, eu vou utilizar esse laço aqui para fazer a gravatinha, tá? Do nosso jeca. O outro gabarito que nós vamos utilizar vai ser esse daqui da Bolsa LOL 02, tá? O código dele é o M894, e nós vamos utilizar desse gabarito a parte do rosto e a parte aqui do cabelo. O outro gabarito é esse daqui, ó, que é um dos lançamentos de laços que nós temos lá no site. É o gabarito M1075, é o laço 4, tá? Então, a gente vai utilizar ele no tamanho M, ele vem em 3 tamanhos de laços. O outro material que nós vamos utilizar, que você também encontra lá no site da Drissol, é esses adesivos resinados, o modelo DR404, no tamanho M, tá? Esse daqui é um dos meus favoritos, foi a minha primeira paixão dos olhinhos resinados da Drissol. Então, a gente vai utilizar ele na nossa aula de hoje no tamanho M. Então, primeiro a gente vai começar recortando a parte da bolsa, tá? Então, não tem segredo, ó. Você vai recortar desse gabarito aqui, você vai recortar 2 vezes, tá? Vai riscar e recortar 2 vezes a parte da bolsinha, tá bom? Dessa parte aqui do fundo, ó, você vai recortar uma vez, que vai ser a base da nossa bolsa. E desse gabarito aqui, que é o do 02, né, que faz parte desse mesmo gabarito, você tem as laterais da bolsa, tá? Que são 2 vezes. Então, você vai vir aqui, riscar e recortar 2 vezes a parte que vai ficar na lateral da bolsa, certo? Como eu vou fazer 2 bolsinhas, eu faço isso 2 vezes. Então, pra gente fazer o rostinho dos nossos jequinhas, eu utilizei aqui o gabarito da Bolsa LOL, né? Como eu já mostrei pra vocês. Então, eu usei aqui a parte do rosto, tá? E aqui no cabelo, ó, eu utilizei essas 2 partes aqui, ó, do próprio cabelinho que vem do gabarito, tá? Pra fazer a menina. A parte que vai aqui na frente, você vai receber lá no grupo do Facebook, tá? Eu vou colocar lá pra vocês esse molde extra, tá? Que é a parte que vai aqui, ó, na franja, tá? Então, tanto do menino quanto da menina vai ter esse molde extra lá no grupo da Drissol, no Facebook. E também aqui o chapeuzinho, ó, tá? É um molde extra que vai compor, então, essa nossa produção de hoje. Para fazer a gravatinha do menino, eu vou utilizar, então, aqui essa parte do laço, tá? Do gabarito, da bolsinha. E vou utilizar o laço M do gabarito de laços número 4. Então, é só riscar e recortar. Depois de tudo recortado, a gente vai para a parte da pintura, então. Nós vamos fazer o sombreado, tá? Utilizando o giz pastel, tá? Giz pastel seco. Você também encontra lá no site da Drissol, tá? E um lenço que você tem aí seco, tá? Qualquer lenço que você tenha, um pedacinho de pano velho ou até mesmo um retalhinho de EVA, você pode utilizar pra gente fazer
o sombreamento dessas peças. Então, aqui para fazer o sombreamento das peças, a técnica é igual para todas as partes, tá? Você vai pegar aí um tom de giz mais escuro, você vai passar ele ao redor de todas as peças, tá? Eu digo um tom mais escuro do que a cor que você escolheu, né? No caso aqui, o verde claro, eu escolhi o giz escuro para passar ao redor e dar o aspecto de sombra, tá? Então, você vai passar primeiro em toda a peça, tá? Passar bem na beiradinha, não precisa forçar, porque ele já é bem pigmentado. E aí, depois que você passar ao redor, você vem, então, com o lenço seco, tá? Com o seu dedo, e aí, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai esfregar pra dar o aspecto de sombra, ó. Veja a diferença dessa parte de baixo para a parte que ainda foi só passada o giz, tá? Então, essa técnica aqui de esfregar é que vai dar o aspecto de sombra, tá? De sombreado. Por isso que a gente fala de sombrear a peça. Dar o aspecto de profundidade, né? Principalmente quando a gente trabalha assim com peças planas, essa parte da pintura ela é muito importante, tá? Dá um acabamento bem bacana para as peças. E aí, você vai fazer esse mesmo procedimento com todas as partes, tá? De todas as peças. Bom, depois que todas as pecinhas estejam já sombreadas com giz pastel, a gente vai utilizar agora aqui o lápis de cor, tá? Essa coleção aqui você também encontra lá no site da Drisol. Eles são cores em tons de marrom, tá? Que a gente utiliza bastante no EVA para fazer os detalhes, os riscos, tá? Como esse daqui do cabelinho, ó. Então, a gente vai utilizar o lápis, esse aqui é o 012, tá? Ele é um tom de marrom quase preto, para fazer aqui os detalhes do cabelinho, tá? Então, você vai passar, ó, sem fazer muita força para não rasgar o EVA, com cuidado. Aqui na franja. E aqui no cabelinho, a gente vai fazer esses caracóis aqui, ó, tá? Segura bem o EVA. E com o lápis de cor, você desenha o caracol. Lembrando que esse detalhe aqui é só no cabelo da menina, né? O cabelo do menino é só essa parte aqui da franja. E aqui pra dentro. Eu gosto de passar 2 vezes o lápis, tá? No mesmo lugar. Pronto. Então, depois da gente fazer a parte do lápis, eu gosto de fazer a iluminação dessa peça também, tá? Principalmente quando é tom, assim, mais escuro. Então, eu vou fazer um pouco de iluminação no cabelo, tá? Então, eu vou utilizar aqui um pouco da tinta branca com o pincel Pituá, tá? Que é o que vocês já estão acostumados a usar para fazer a iluminação das peças. Aqui na descrição do vídeo tem todas as descrições dos materiais utilizados, inclusive desse pincel também, tá? A numeração dele tá aí na descrição. Então, aqui, ó, movimentos circulares. Tira sempre bem o excesso da tinta, né? Antes de vir pra cá, principalmente quando for um EVA mais escuro. E aí, você ilumina o cabelo. Aqui, a gente vai fazer movimentos circulares também, tá? Porém, não toda a peça, só no centro do caracol. Você pode colocar um pouquinho mais de tinta. Ó, quando você vê que vai saindo, né? A tinta você vai colocando um pouco mais. Ó, vejam a diferença de um pro outro. Tá? Essa iluminação aqui, ela é legal para dar profundidade para sua peça. Então, é bem bacana você utilizar. Bom, eu já vou aproveitar que eu tô utilizando o pincel Pituá, tá? E eu vou utilizar também, para dar um pouco mais de decoração nessa bolsinha, eu vou utilizar o stencil, tá? Que você também encontra lá no site da Drisol,
para dar uma decorada nesse EVA, tá? Ele é um EVA liso e a gente vai transformar ele num EVA estampado. Então, vou utilizar aqui uma tinta, um tom de amarelo, um pouco mais escuro do que o EVA, tá? Aí, a cor, você pode utilizar aí a cor que você tiver. Aqui, eu coloco da mesma maneira que eu faço a iluminação, tá? É o mesmo procedimento, ó. Coloco um pouco da tinta, tiro o excesso e venho fazendo movimentos circulares dentro de cada partezinha dessa daqui do stencil. Como ele não é do tamanho da peça, tá? Eu vou precisar ir colocando, né? Retirando ele daqui e colocando ele em outros lugares, ó, tá? Então, eu vou posicionando onde eu quero fazer. Aqui, eu fiz nas laterais, na base, na parte de baixo, tá? E a parte que vai na frente, eu não coloquei aqui no meio, porque vai ficar o rostinho, tá? Na frente, ó. Como essa daqui que já tá pronta, como vai ficar o rostinho aqui na frente, eu não senti necessidade de colocar no meio, tá? Então, mas se você quiser fazer, não tem problema. Essa parte aqui, eu vou fazer ela toda, porque é que vai ficar atrás. Então, você vai posicionando, ó. Posiciona um pouco desse lado, depois um pouco do outro. Sempre com cuidado, né? Pra você não colocar excesso de tinta, tá? Geralmente, seca bem rápido. Se você não colocar em excesso, espalha bem essa tinta. E sempre com movimentos circulares. E aí, você vai preenchendo. O segredo é você segurar sempre esse stencil, tá? Pra ele não correr em cima do EVA e não borrar, tá? Se você segurar ele com firmeza, vai dar super certo. É uma técnica muito simples, muito fácil e principalmente para quem tem dificuldade de comprar aí o EVA estampado, né? E gosta de trabalhar com estampas, tá? Temos diversos stencils, uma variedade enorme lá no site da Drisol. Então, aproveita e é um material muito barato, tá? E você consegue fazer muitas estampas. E aí, você vai movimentando e vai preenchendo toda a peça. Enquanto ela vai agora aqui secando, né? Terminando de secar essa parte da pintura do stencil, a gente já vai montar, então, o rostinho, tá? Montar toda a pecinha, o aplique que vai na frente dessa bolsinha. Então, eu vou começar aqui utilizando um blush, tá? De maquiagem mesmo. E vou fazer aqui a pintura da bochecha, tá? Que é um pincel de maquiagem comum. De cerdas bem macias, tá? Movimentos circulares. Vai depositando aos poucos para não ficar aquela bochecha muito marcada, tá? Aí, você vai conseguindo controlar a quantidade de blush que você quer colocar. Verifica sempre se tá na mesma altura de um lado e do outro. Agora, a gente vai posicionar a parte de cima do cabelo primeiro. Vou utilizar, então, a cola instantânea. Sempre rente, né? A base que tá embaixo, que é o tom de bege que a gente escolheu, tá? Ó. Atrás. Lembrando que eu utilizei aqui para toda essa peça, eu utilizei o EVA de 3 milímetros, tá? Principalmente para fazer essa base aqui, ó, a parte da sacola, da bolsinha, tá? Se você não tiver o de 3 milímetros, você pode unir dois aí de 1,5 milímetro. Agora, aqui a parte do cabelinho. Vocês viram que lá no gabarito, né, o cabelinho era assim, né? Pra cima, que fica a lol. Então, a gente vai fazer aqui um cabelinho diferente. Utilizando o mesmo gabarito. Ó, com o cabelinho pra baixo. Então, você posiciona de um lado, depois posiciona do outro. Sempre verificando se tá na mesma altura. Tá? Aqui, o chapéuzinho. Eu fiz uns risquinhos a lápis também, tá? O mesmo lápis que eu utilizei pra fazer os detalhes do cabelo. Um lápis de cor. Vai aqui em cima. Olha, encaixa bem certinho.
Agora, eu já posso posicionar aqui os olhinhos, lembrando, né, como eu mostrei no início, eu tô usando o modelo DR404, tamanho M, tá? Ele vem em 3 tonalidades, tá? Em marrom, azul e verde, 3 cores. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de cola instantânea. E vou posicionar. Pronto. Tá? Agora, com a caneta permanente, a ponta fina, eu vou fazer os detalhes aqui do rosto. Mas antes, eu gosto de passar um pouquinho de pó compacto, num tom um pouquinho acima do tom de bege que eu tô usando, aqui abaixo, ó, da franja, tá? Do cabelo, ó. Você passa ali, vai tirando o excesso e dá uma espalhadinha, tá? Pra dar um sentido de sombra, um aspecto de sombra aqui embaixo do cabelinho também. Então, essa técnica que você pode usar em todas as peças aí que você for fazer, quando for fazer rostinhos, tá? Tanto nas peças maiores, quanto nas peças menores, ó. Não sei se vai dar bem pra ver com a luz, mas depois na foto vocês conseguem identificar, tá? É porque é algo bem delicado mesmo. Então, agora sim, com a caneta, eu vou fazer aqui os detalhes, né? Da orelha, dos cílios, as sobrancelhas, o nariz e a boquinha. Tá? A mesma coisa eu fiz aqui, ó, no menino também, tá? Utilizando a caneta, ó. Fiz aqui um bigodinho que a gente costuma fazer, né? Nas crianças e um pouquinho de sardas, que eu esqueci de fazer nela, que eu vou fazer agora. Então, eu posso utilizar aqui a mesma caneta e fazer aqui umas sardinhas. Pronto. Bom, vocês viram que aqui eu utilizei aquela gravatinha, né, do molde de laço que vem no próprio gabarito da bolsinha. E da menina, eu utilizei aqui o laço, tá, do molde lá, do gabarito de laços 04, tá? Então, eu vou montar aqui esse laço agora com vocês, que ele vai na bolsinha da menina. Então, a gente posiciona aqui atrás primeiro. E aí, depois a gente vai dar uma dobradinha, tá? Desse jeito aqui, ó. Só que tem que esperar secar essa parte aqui de trás. Ó. Espera secar. Então, depois que secou essa parte aqui atrás, você vai vir dobrar com bastante delicadeza, ó, como se fosse uma sanfoninha. Você vai dobrar aqui a parte de baixo primeiro, tá? E aí, vai dobrar a parte de cima. Dá uma amassadinha, na verdade, ó. Vai ficar desse jeito assim. Depois que a gente colocar esse retângulo aqui no meio, vai ficar mais fácil da gente arrumar, tá? Então, ó, você pode vir aqui com... Depois que você já dobrou, que daí já fica marcadinho, ó. Você vem aqui com o retângulo. Passa aqui no meio. E vira, tá? E aí, você vai colar aqui a parte de trás. Bem no meio. Você vai regulando e arrumando pra deixar ele bem retinho, tá? Um pouquinho a cola. E agora, aqui. Ó. Tá? A parte de trás. E na frente. Agora, é só ajeitar, tá? Ficou lindo. Esse daqui é o tamanho M, tá? Ele fica, depois de pronto, ele vai ficar com 6 centímetros de largura por 5 centímetros de altura, tá? Então, esse daqui é o tamanho M. Então, aqui agora a gente vai colocar na menina. Esse aplique, eu vou colar ele num EVA branco, tá? Uma base de EVA branco, igual eu fiz aqui com o menino.
para dar um destaque na hora que eu colocar na bolsinha. Eu gosto sempre de colocar essa base de EVA branco embaixo dos apliques. Pronto, agora é só colocar no EVA branco. Então, ó, muita gente tem dúvida de como colocar esse fundo branco nas peças, né? Não tem segredo, depois que você monta o aplique, você vai colar ele, então, num EVA branco, tá? E aí, você vai recortar as bordinhas, tá? Com uma tesoura aqui normal, tesoura para EVA. E aí, você vai deixando aqui, ó, uns 2 ou 3 milímetros ao redor do aplique, tá? Não esqueçam que quem gira é o EVA e não a tesoura. E aí, você vai recortando ao redor de toda essa peça. Pronto, ó, o aplique tá colado em cima da base branca, de um EVA branco, e vai ficar desse jeito assim. Agora, a gente vai montar a nossa bolsinha para poder colocar o aplique na frente. Então, na parte da montagem da bolsinha, vocês vão ter aí, então, as duas laterais da bolsa, o fundo da bolsa e as duas partes da frente e de trás. A gente vai começar montando, colando a base, que é o fundo dessa bolsinha, tá? Nas duas partes aqui, ó, da frente e de trás. Então, eu vou utilizar cola instantânea, você pode utilizar cola de contato também, tá? A cola quente eu não gosto muito de usar para esses detalhes, porque acaba ficando um pouco de sobra, tá? E aí não fica um acabamento muito legal. Então, a gente começa aqui colando a base. E aí, a gente vai para as laterais, tá? Pouca cola. E aí, você vai segurando. Aqui é um processo um pouquinho mais demorado, tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Pra ela ficar bem coladinha e bem certinha nas laterais, principalmente. Então, tem que ter um pouquinho de paciência aí na hora de montar a bolsinha, tá? E aí, você vai encaixando aos pouquinhos. Ó, perceba que ela vai encaixar bem certinho. Aqui na lateral. E aí, você vai passando a cola e vai montando, tá? Agora, a próxima é a outra parte da lateral. E aí, deixa lá secando, né? Que demora um pouquinho, não é imediato. A cola é instantânea, o nome, mas a gente sabe que não é instantânea aquela cola, né? Ela demora um pouquinho. Não passa em excesso a cola, tá? Porque quanto mais cola você colocar, mais vai demorar pra secagem, tá? Dessa lateral. E como ela não é uma colagem reta, ela precisa fazer essa voltinha, ela precisa que você fique segurando um pouquinho também, tá? Então, é só ter paciência, delicadeza e ir grudando. Por isso que é importante você utilizar, no mínimo, um EVA de 3 milímetros, tá? O ideal mesmo é o de 5 milímetros. Você também encontra esses EVAs com essas espessuras, né, diferentes no site da Drisol, tá? Então, fica a dica aí pra você. Essas peças aqui, eu utilizei todas elas o EVA de 3 milímetros, ó. Montei aqui. Agora, é só vir com a outra parte, né, colar aqui na frente. E já vai estar prontinha e colada a nossa bolsinha. Então, ó, já colei aqui a parte da frente, ó. Estão vendo que ainda não tá seco, né? Tem que deixar secar mais um pouquinho. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, a lateral, tá? Tem que deixar secar mais um pouquinho. E aqui, essa outra lateral também já tá um pouco mais seca. A base, pra gente poder colocar e montar o nosso aplique na frente da bolsinha. Então, aqui nós já temos ela colada, seca, tá? Lembrando que na parte de trás, né, e nas laterais, eu fiz toda a pintura com stencil. Na parte da frente, onde ela vai ficar, né, onde o aplique vai ficar em cima, não há necessidade de você pintar, então, eu não fiz, tá? E aí, agora é só colar, posicionar e colar aqui o nosso aplique. Lembrando, gente, que esse modelo aqui
você pode criar muitas outras lembrancinhas, né? Não só nesse tema de festa junina, como se você tirar aqui, por exemplo, o chapéuzinho e utilizar só o gabarito que vem lá da Drisol, né? O gabarito da LOL e da bolsinha, você pode criar essa mesma opção aqui pro Dia das Crianças, né? Que fica bem bacana, que daí você tem a opção do menino e da menina. Então, dá pra criar muitas outras peças, tá? Então, aqui já tá colado. Se você quiser fazer mais detalhes, colocar mais algum tipo de aplique, você pode colocar aqui apliques em biscuit. Deixa eu pegar aqui algumas opções de florzinhas ou animaizinhos, se você quiser colocar. Ó, aqui eu tenho apliques, dá pra colocar aqui, né, no chapéuzinho, dá pra colocar outros animaizinhos, borboletinhas, e aí você vai decorando conforme você quer. Então, pra gente poder finalizar essa nossa peça de hoje, que tá linda demais, né, gente? Depois que você encher ali com os doces juninos, então, aí você pode pegar um pedaço de fita, tá? Fita de cetim, a fita que você tiver aí, pra fechar essa bolsinha. Então, aqui, ó, eu vou utilizar um pedaço de fita, tá? Digamos que essa bolsinha já tá cheia de paçoca, pé de moleque, coisas, né? Que a gente utiliza na festa junina, alimentos, doces, que você quiser dar aí como lembrancinha, como sugestão, né, da sua festa junina. E aí, a gente fecha aqui a bolsinha com um lacinho e vai ficar desse jeito aqui. Era isso, espero que vocês tenham gostado. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência, pela companhia de vocês. Eu quero muito que vocês curtam esse vídeo, que vocês se inscrevam aqui no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição lá no grupo do WhatsApp. Venha participar. Um beijo!